Abra comigo em Marcos, capítulo de número 4. Marcos, capítulo de número 4. Marcos 4, 35. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35. Glória a Deus. Diz assim: quantos acharam? Digam amém. Diz assim: e naquele dia já tarde, disse: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E agora vem um detalhe: levantou-se grande temporal. Temporal de quê? De vento. Subiam as ondas. Por onde elas subiam? Subiam por cima do barco, de maneira que já o enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Despertando-o, dizendo: mestre, não te importe que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou-se, e houve grande bonança. E disse o seguinte: por que sois tão tímidos? Não tendes fé? Olha o que diz o versículo de número 41. E sentiram um grande temor e disseram uns aos outros, com muita vergonha, né? Mas quem é este? Até o vento, o mar lhe obedece. Tome seu assento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa passagem é uma das passagens muito pregadas, citadas e faladas na Bíblia Sagrada, pelo fato de, em meio a uma tempestade. Mas se você começar a entender a narrativa do que a palavra diz, Jesus, ele estava pregando, falando. Som. Jesus estava falando acerca do propósito salvífico do Pai. Uma das coisas que você precisa entender é, número 1, Jesus vivo ainda era o processo, a lei prevalecia. Ele precisava cumprir tudo aquilo que a lei tinha estabelecido. Quando ele estava pregando, tudo que ele falava, toda a sua palavra, o seu olhar, o seu gesto, a sua ação,
trocar aqui. Som. Não sei se é o microfone ou a bateria, mas... Quando Jesus ele pregava, todo gesto, toda ação, tudo aquilo que ele fazia tinha um propósito. Tudo tinha propósito. Jesus ele não fazia nada sem propósito. Tudo. Para você ter uma ideia, até o esquecimento dele aos 12 anos pelos pais, que quando retornam encontram ele no templo ensinando, até ali existia um propósito. Então entenda, chegou o momento, a noite chegou, e agora Jesus ele precisava descansar. Os discípulos se reúnem e entram no barco. Até aí, tudo normal. Pescadores, pessoas habilitadas na pesca, conheciam a maré só pelo cheiro. A pessoa que mexe, tem a habilidade da pesca, que é um pescador de mar aberto, ele conhece o mar só pelo cheiro. Ele bate o olho, já conhece. Aparentemente, tudo ali estava tranquilo. Jesus, ele entra no barco e eles deixaram a multidão e entraram mar adentro. Agora escute, a questão é, Jesus está no barco. Isso simboliza que, ou melhor, isso sinaliza que o fato de Jesus estar no barco não significa que não haverá tempestade. Então, número 1, eu aprendo aqui, você precisa guardar isso. A nossa vida não significa que as tribulações, os vales, as lutas e as batalhas, tudo que acontece na vida daquele que crê, nós precisamos ter uma convicção. Qual é? Por mais que esteja, o fato de estar no barco não significa que não vai acontecer aflição. Já viu aquela situação, pessoas que elas querem somente o mel, pessoas que elas só querem o favor, pessoas que elas só querem desfrutar daquilo que é bom? Agora deixa eu falar para você uma coisa, aquilo que é bom, aquilo que é de melhor, precisa ser maturado. As coisas que você olha e vê uma perfeição, nem sempre foi assim. Escute uma coisa, Jesus entra no barco, e ali no barco existiam pessoas que conheciam bem o que estavam fazendo. O que elas estavam fazendo? Navegando. E aí eu gostaria de chamar a sua atenção para um dos que estavam ali. Quem? Pedro. Conhecia do que estava fazendo. Do outro lado, ninguém poderia imaginar o que pudera acontecer. Tudo está percorrendo da forma normal, quando de repente surge um vento,
Não é chuva, é vento. Você já percebeu, você está percebendo aí nas manchetes o que está acontecendo no sul do Brasil? O fenômeno que tem acontecido no sul do Brasil. Hoje, por exemplo, ontem, melhor dizendo, já não basta toda a chuva que caiu. E ontem, um rio sem chuva, na tragédia que está, na verdade, de forma caótica, piorou, porque um rio sem chuva, ele começou a encher. E pasme os senhores, um grande vendaval e com muitas ondas. De onde é que vem isso? Não tem chuva, mas o rio está subindo. Não tem chuva, mas tem muito vento. Você está entendendo que do nada o cenário pode mudar? Ou do nada o cenário já mudou? E às vezes quando o cenário muda, você fica parado olhando e dizendo assim: o que está acontecendo? Tem coisas que não tem explicação. Você só precisa ter a convicção que Deus está contigo. Não precisa ninguém bater no teu ombro para revelar uma palavra para você. Não precisa um profeta olhar para você e profetizar para você. Não, você só precisa ter a real convicção que Deus está contigo, porque você tem um coração fiel e adorador. Então você primeiro precisa olhar para dentro de você e entender quem é você. Você é um verdadeiro adorador? Sim, se você é um verdadeiro adorador, você está enquadrado no princípio que Deus estabeleceu. Se você é um verdadeiro adorador, você é a menina dos olhos do Criador. Se você é um verdadeiro adorador, pode ter certeza, Deus está contigo nos vales e nos montes. Se você é um verdadeiro adorador, guarde o teu coração, fique tranquilo e fique tranquila. Sabe por quê? O vento vai soprar, as ondas irão bater, mas Deus está no barco contigo. Tem coisas que não tem como explicar. E aí, sabe o que aconteceu? Os discípulos olharam e viram: de onde é que veio este vento? Não tem a situação que às vezes está tudo certo e de repente vem um vento? De repente. Lembra de Jó? A vida toda arrumada, tudo certo. De repente cai um raio. Um raio. E toda a vida econômica de Jó estava comprometida. Todos os gados. Um raio. E aí você diz assim: mas de onde veio isso? E aí a questão é: quando acontece a situação, o que vai fazer a diferenciação daquele que é de Deus e daquele que não é, são as ações, as atitudes. Aqui, esses homens se apavoraram, olharam para o mestre, mas antes de chamá-lo, questionaram entre si, porque a pergunta foi interrogativa. Não se preocupa, vamos padecer. Ou seja, antes de chamar o mestre, vamos imaginar a cena. Pedro olha para João, João olha para Barnabé, Barnabé olha para Tiago. O que está acontecendo? O homem está dormindo, está roncando. Olha como está assolando. A água já está caindo dentro do barco, vai afundar. Já viu aquele filme? Titanic? Quando vai anunciar, o Titanic vai afundar. É mais ou menos assim. Quando a água começa a entrar dentro do barco, a tendência do ser humano é apavorar.
seja ele justo ou não, a tendência é apavorar. E aí, eles acordam o mestre. Eles acordam o mestre. E o mestre simplesmente deixa uma palavra. Que timidez é essa que vocês carregam com vocês? Que timidez é essa que vos faz... Em outras palavras, ele estava dizendo isso. Que timidez é essa que vos faz privar do milagre de Deus na sua vida? Que timidez é essa? A questão é: ser tímido é deixar de fazer aquilo que tem que ser feito. Por quê? Está com medo. Porque timidez e medo sempre andam juntas. Olharam para a situação, sabia que a autoridade estava naquele que estava dentro do barco. Quem? Jesus. Porém, andavam com Jesus, mas não conheciam o mesmo. Já viu aquela questão? As pessoas falam de Jesus, pregam sobre Jesus, ministram sobre Jesus, mas aí você pergunta para ele: já teve alguma experiência? Ainda não. A questão é: a pessoa que fala, a pessoa que verbaliza, a pessoa que prega, a pessoa que conversa, a pessoa que lê acerca de Jesus, mas não tem uma verdadeira experiência, ainda não conhece. Ainda não o conhece. Agora entenda: toda vez, escute isso, que uma tempestade vem de encontro ao barco, é sinônimo de grandes milagres que estão para acontecer. Tá difícil, complicou, ficou espremido, tem água entrando dentro do barco, tem vento assolando, a tempestade já não dá mais espaço para você nem sequer se esconder. Fique atento, fique atenta, porque tem o milagre de Deus a se manifestar a qualquer momento. É momento de grande vigilância. Sabe por que muita gente não desfruta do milagre? Porque chega um determinado momento que o vento vem para assolar, mas não vem para assolar a tua vida, vem para assolar o barco, porque a tua vida está guardada em Deus. A tua vida está guardada em Deus. Vem o momento da prova de fogo. E aí, na hora da prova, aquela prova torna-se vacilante. A pessoa que está sendo provada torna-se vacilante. Deus não vai entregar nada para você de mão beijada. Deus tem coisas grandes a realizar na tua vida? Sim, e já está pronto. Eu não estou entendendo a timidez de vocês. Vento, aquiete. Aquiete. Tenta imaginar a cara dos discípulos olhando uma tempestade, um vento assolando, as águas batendo, e de repente ele olha para as águas e diz: calma-te, e fica tudo sereno, vira uma brisa. Sabe o que isso significa? Toda tempestade que está assolando contra o teu barco, do dia para a noite, é uma palavra: tornarão-se uma brisa, e o milagre do céu vai manifestar sobre a tua vida. O milagre do céu vai manifestar sobre a tua vida, e você verás o verdadeiro milagre do céu. Por que isso? Tem um propósito: fazer você ter uma intimidade com o céu. Às vezes você não entende certas coisas, e não vai entender.
Você entra nas redes sociais, as pessoas umas questionando umas às outras. Hoje eu recebi uma mensagem de um pregador e alguém fazendo uma pergunta para ele: pregador, é o juízo de Deus que está acontecendo no sul do Brasil? As pessoas querem criar histórias, as pessoas querem criar um roteiro, mas ninguém para entender qual é o propósito de Deus. Qual é o propósito? A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. No meio de toda esta tragédia, para aquele que ama a Deus, existe um propósito. Mas como isso? Existe um propósito. Para cada tempestade existe um propósito. Neste aqui, o propósito era: do outro lado existia um homem endemoniado. Um endemoniado de Gadareno. Este homem estava precisando de libertação. Mas lá atrás, o vento tentou assolar. Aquilo que Deus tem para você, eu repito, já está pronto. A questão é: como é que você vai lidar com as tempestades do dia a dia? Você vai olhar para a tempestade do dia a dia e vai dizer que Deus me abandonou, Deus não existe. Se Deus existisse, toda esta tragédia não iria acontecer. Engraçado que Jó, ele disse o seguinte, com toda a tragédia: Jó, Deus é o Deus das bonanças, e na hora das adversidades Ele não está presente. A questão é entender e visualizar qual é a mensagem do céu que está sendo manifestada na terra quando a tempestade vem. Porque uma coisa é certa: quando ela chega, se ela já está, aguenta firme, porque Jesus está no barco, e logo adiante tem o milagre do céu à sua espera. O milagre do céu está à sua espera. Agora visualize isso com os olhos da fé. Visualize isso com os olhos da fé. Porque o Deus que criou todas as coisas, é Ele que domina o vento e a tempestade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que os dias são maus. São maus. Jesus deixou uma palavra bem clara dizendo que a geração, além de perdida, ela está perversa. O que nós precisamos? Principalmente blindar os nossos olhos e ouvidos para mantermos a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Qual é a palavra de ordem? Santificação. Qual é a palavra de ordem? Abrir a minha visão. Qual é a palavra de ordem?
moldar o meu coração. Por quê? Porque eu preciso enxergar que em meio a toda situação, Deus está me guardando, o Espírito Santo está lhe guardando, o Espírito Santo está moldando e guardando você, o Espírito Santo está olhando para você, porque você é a menina dos olhos do Criador. Em nome do Senhor, guarde esta palavra no teu coração. Operando Deus, ninguém pode impedir o milagre do céu na tua vida. Não tem tempestade, não tem vento e não tem embarcação que possa parar quando há um ungido de Deus lá dentro. Fique sobre os teus pés em nome do Senhor Jesus Cristo.